Estamos de volta com o programa Glamour, esse bate-papo muito esclarecedor com o Dr. Marcelo Moreno, que é mastologista e cirurgião oncológico. Agora, doutor, falando propriamente do problema, né? Já foi diagnosticado que tem um nódulo. Qual é a diferenciação entre um nódulo maligno e benigno? Como a pessoa pode saber? Tem como saber na fase de apalpação, quando a pessoa está fazendo autoexame em casa, saber se é benigno ou maligno? Se a lesão é benigna, quer dizer, se a lesão é palpável, né, porque nem muitas vezes a lesão é palpável, muitas vezes, né, o diagnóstico se faz por exame de imagem mesmo. Mas se a lesão for palpável, a palpação de uma lesão benigna, assim, geralmente então o nódulo ele é bem delimitado, você consegue definir o contorno dele, né? Geralmente de forma arredondada, de forma oval. Ele é fibroelástico, ou seja, ele é uma lesão que você palpa e sente aquela consistência mais emborrachada, vamos dizer assim, para a pessoa entender, né? E geralmente o nódulo é móvel. Enquanto que um nódulo maligno, ele é fixo, é um nódulo fixo nas estruturas adjacentes da mama, na própria mama, no próprio parênquima mamário. Ele é endurecido, tá? E você não consegue definir os limites. Então, assim, seriam diferenças bem marcantes, né? Claro que aí existem as lesões intermediárias, né? Mas só quando o nódulo for palpável, né? Então, por isso que é importante a questão da realização da mamografia como forma de screening, porque o objetivo é fazer essa prevenção secundária, que seria o diagnóstico pré-clínico da lesão mamária, né? E que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, e a gente recomenda também, fazer a partir dos 40 anos, todos os anos. E eu sei que existe hoje uma orientação do Ministério da Saúde orientando a partir dos 50 anos, mas isso em termos populacionais, né? Que isso justificaria, até eles colocam a cada 2 anos, né? Mas a gente recomenda, de fato, pela prática clínica, a partir dos 40 anos e uma vez ao ano. Os exames para diagnóstico de imagem, como tu falaste, seria então a mamografia e a ultrassom de mama? Aí o médico vai avaliar, né? Porque tem mulheres que têm mamas lipossubstituídas, ou seja, assim, que tem um contraste entre gordura e parênquima mamário que é fácil de ver pela mamografia, que não haveria necessidade de fazer ultrassom, a não ser se tivesse uma lesão mesmo, para caracterizar melhor as dimensões dela. E quando a mama é densa, ou seja, há um predomínio de parênquima mamário, então a gente associa a ultrassonografia. Em relação ao tratamento, se fala em radioterapia e quimioterapia. Nos esclareça para quais casos cada uma é recomendada. A radioterapia, assim como a cirurgia, é o tratamento local, ou seja, trata o local da lesão primária, ou seja, da onde a lesão se originou, né, ou o loco regional, por exemplo, para lesões metastáticas para linfonodos, né, axilares. E a quimioterapia, assim como a hormonoterapia, terapias-alvo, anticorpos monoclonais, são utilizados para terapia sistêmica, ou seja, para prevenir caso tenha alguma célula que já tenha, esteja na corrente sanguínea, por exemplo, ou em algum órgão que ela se dissemine mais ainda, ou se ela multiplique, né? Ou quando já existe, já confirmado por exames, doença estágio 4, como a gente chama, ou seja, doença que já saiu da mama e está em outro órgão. Aí então se faz o tratamento. A sua atuação como cirurgião oncológico, como é que acontece? Também em casos, então, tanto de nódulos benignos quanto malignos? Na verdade, eu desempenho as duas especialidades. Eu como mastologista, né? Então o mastologista ele faz isso, ele aborda tanto sintomas, né, mesmo que a pessoa não tenha lesão mamária, mastalgia, né, que a gente denomina, a parte clínica, né, da mastologia, doenças benignas, nódulos benignos, alterações benignas e doenças malignas, a parte cirúrgica, né, da mastologia, das doenças mamárias. Em relação aos sintomas das pessoas que realizam quimioterapia e radioterapia, ouve-se falar muitos que realmente as pessoas sentem bastante. Quais seriam os sintomas de uma e de outra e se realmente tem pessoas que ficam mais debilitadas ou não? Como é que isso acontece? A resposta do tratamento sistêmico e o tratamento local, eu não sou oncologista clínico, né? Mas a gente acompanha todos os casos, porque faz o tratamento cirúrgico e a gente acaba acompanhando também o tratamento clínico. Mas é bastante individual, assim como a própria resposta do tratamento, a própria apresentação, né? Então, assim, é uma resposta individual. Tem pessoas que têm muitos sintomas e tem pessoas que têm poucos sintomas. Os sintomas relacionados à quimioterapia e ao tratamento sistêmico são sintomas sistêmicos também, porque são drogas que agem em todo o corpo, né? Então, a pessoa vai ter sintomas relacionados
a questão constitucional, né? Então, por isso que tem a questão, todas as células que tiverem multiplicação naquele momento que está sendo feito o tratamento, elas vão, muitas delas vão morrer também, né? Então, por isso que a pessoa tem alopecia, perda de cabelo, porque são células epiteliais que estão em pleno, né, multiplicação. A pele vai ter bastante perda cutânea de células cutâneas, por exemplo, úlceras na cavidade oral, né, a mucosa, então a epitélio, então tudo onde tiver tecido epitelial, que é o tecido que se multiplica de uma forma mais rápida, de uma forma mais contínua, vai ter sintomas, irão existir sintomas relacionados a eles. Enquanto que a radioterapia, os sintomas eles são mais locais, né? Porque é um tratamento local, então é direcionado ao tratamento da mama. Às vezes tem alguns pacientes que têm sintomas constitucionais, como anemia, enfim, fraqueza, mas eles são sintomas principalmente relacionados ao tratamento local, como se fosse uma queimadura mesmo, né? Porque o tratamento radioterápico ele tem essa característica, né, de fazer um tratamento utilizando então material radioativo para aquele local onde estava o tumor. Doutor, falando em mastectomia total e parcial, quando é indicada, como é que acontece? Hoje, a mastectomia, aquela clássica, a mastectomia radical, hoje dificilmente se faz, né? Hoje a cirurgia é uma cirurgia conservadora, dificilmente se tira a mama né, para fazer um tratamento de câncer de mama. Se o tumor é grande e que justificaria a retirada da mama, se faz então quimioterapia antes, se faz a quimioterapia neoadjuvante, ou seja, um tratamento sistêmico para diminuir o tumor e então a gente tem a possibilidade de retirar só aquela área. E hoje se lança a mão das técnicas de oncoplástica, que a gente denomina, né, a mastologia denomina, que é a reconstrução mamária. Então, quando se há necessidade mesmo de fazer a retirada da mama, já se faz a reconstrução da mama na própria cirurgia. Na mesma cirurgia, utilizando os conceitos, né, de oncoplastia, de reconstrução mamária. E, claro, tem outros tipos de cirurgia que a gente denomina como adenomastectomia, ou seja, a gente só retira a glândula mamária, né, e o invólucro, quer dizer, a pele, o complexo aeropapilar muitas vezes então fica, e esse espaço então ele é substituído então por um expansor para ocupar o espaço e depois substituir por prótese, ou colocar a prótese no mesmo tempo cirúrgico, ou utilizar retalhos de músculo para preencher esse espaço. Aí depende do tamanho do tumor, depende do tamanho da mama, depende da constituição física da paciente, depende de uma série de fatores que irão influenciar nessa escolha. Isso é discutido amplamente com a paciente também. Então a escolha da técnica, né, ela é uma escolha em conjunto da paciente com o médico. Bom, doutor, para encerrar a nossa conversa e bate-papo super esclarecedor, outro mito ou verdade, quero que tu nos esclareça, algum trauma, alguma batida. Muitas mulheres relatam, eu bati minha mama quando era mais jovem e acabei depois tendo o problema do câncer de mama. Isso tem relação? Não tem relação nenhuma. Isso a gente observa também na clínica. Na verdade é uma coincidência, então a pessoa faz uma contusão, né, tem uma contusão por qualquer motivo na mama, ela coloca a mão por sentir dor e sente naquela mama um nódulo, né, mas aquele nódulo já existia. Então, na verdade, é uma coincidência que faz ela procurar auxílio médico. E tem muitas pessoas que também associam essas histórias para até como uma justificativa daquele que o tumor surgiu, né, e que seriam por outros fatores, obviamente, mas não por trauma contuso, não. Não tem nada nenhuma evidência científica que faça uma relação direta com isso, não. Dr. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada por participar do programa Glamour. Nós que estamos sempre trazendo assuntos interessantes, porque queremos ser muito mais do que uma ferramenta de entretenimento, queremos informar você que nos assiste, principalmente o público feminino, que é o público que está sempre ligado na TV Sul Brasil e principalmente no nosso programa. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, tenha sido esclarecedor e não se esqueça, pelo menos uma vez ao ano, fazer, né, a mamografia e sempre estar fazendo autoexame, seja uma mulher de peito. Um beijo e até o próximo Glamour.